Questão número 7 da prova de 2025/2 do UNESC. Bora lá. Durante uma prática de aula de biologia, os alunos observaram ao microscópio diferentes estruturas de plantas. A professora explicou que, diferentemente dos animais, a planta apresenta duas fases distintas ao longo do seu ciclo de vida, que é chamado de alternância de gerações. Então, nós temos, gente, vamos colocar aqui, vários ciclos de vida. Nem vou colocar em alternância de gerações, não. Eu vou explicar ciclos de vida para vocês. Então, existem vários ciclos vitais. E os ciclos vitais, eles só surgiram com o advento da reprodução sexuada. Porque agora, com a reprodução sexuada, só surgem em organismos de reprodução sexuada. Porque quando você faz uma reprodução assexuada, você forma clones. Quando você faz uma reprodução sexuada, uma hora você vai morrer. E o que vai sobreviver é seu filho ou alguma coisa. Alguma coisa não, né? Seus descendentes que você deixou. E aí existem 3 tipos de ciclo de vida, que são divididas em 2 grandes categorias. Nós temos o ciclo de vida separado em 2 grupos. Existe um ciclo de vida que nós chamamos de ciclo de vida haplobionte. E existe o outro que nós chamamos de diplobionte. O diplobionte também é chamado de haplodiplobionte. Então, nós temos o ciclo de vida haplobionte e o ciclo de vida haplodiplobionte. O que é um ciclo de vida haplobionte? É aquele que não há mudança no número cromossômico ao longo das etapas da vida, tá? Ao longo da vida. Se existe o haplobionte, que você não tem mudança no número cromossômico ao longo da vida, quando você fala do haplodiplobionte, existe mudança no número cromossomo ao longo da vida. O haplobionte, ele pode ser dividido em 2. Existe o haplobionte aplonte, quando você é N do dia que você nasce até o dia que você morre. E existe o haplobionte diplonte, que é quando você nasce e morre 2 N's. Vamos ver esse ciclo de vida aqui, Geralmente o ciclo de vida aplonte, ele acontece em fungo, alga e alguns protozoários. O ciclo de vida diplonte acontece em animais. E o ciclo de vida haplodiplobionte? Algas verdes e plantas. Esse ciclo de vida surgiu em algas verdes. Como foram algas verdes que deram origem às plantas, continuou em planta. Então, como que funciona? Vamos lá para vocês verem como que funciona cada um. Você vai pegar um adulto N, um macho N e uma fêmea N. Escrevi e falei ao contrário, né? Então, uma fêmea e um macho. Eles vão se fundir, formar um zigoto 2 N's. Esse zigoto ele vai sofrer meiose e na hora que ele sofrer meiose, ele vai produzir esporos. Então a gente chama de meiose zigótica, aquela que produz esporos. Deixa eu já escrever logo com essa cor as outras meioses, que aí já fica no ciclo aqui, fica mais fácil. Meiose gamética e meiose espórica. Então vamos lá. Você vai ter uma meiose zigótica que acontece no zigoto e aí você vai formar zigotos viáveis, que esses zigotos viáveis, quando crescer, dá origem a um indivíduo adulto. Então, você só ficou 2 N's para produzir o zigoto. Você mesmo, né, não muda. Agora, e o diplonte? Eu, Camila, sou 2 N's. Quando eu fiz meiose, eu produzi um óvulo N. O José Luiz, ele é 2 N's. Quando ele produziu espermatozoide por meiose, ele produziu um indivíduo N. Quando fundiu espermatozoide com óvulo, formou um zigoto 2 N's, que ao crescer deu origem a um adulto. Então, se aqui você está fazendo uma meiose para produzir o gameta, essa meiose vai ser chamada de meiose gamética, aquela que é utilizada para produzir gameta. Mas bora lá então para falar do ciclo de vida do texto. O ciclo de vida do texto a gente chama de haplodiplobionte, e significa que um indivíduo, para ele poder chegar no estado dele normal de novo, ele tem que passar por uma alternância de gerações, que também é chamado de metagênese. Existem 2 tipos, o esporófito, que é uma planta 2 N's, que é capaz de produzir esporos. Só que os esporos são N. Então, aqui acontece uma meiose na produção do esporo. Como que é o nome da meiose para a produção de esporo? Meiose espórica. Acontece uma meiose para a produção de esporo, o esporo é produzido, e aí o esporo é N. Quando o esporo cresce, ele não consegue dar origem a um esporófito. Por quê? Porque o esporófito ele é 2 N's, e o esporo é N. Então, o esporo ele vai dar origem a um tipo de planta que a gente chama de gametófito. O gametófito vai sofrer mitoses, e essas mitoses que o gametófito ele sofre serve para produzir gameta. Tanto o gameta feminino, chamado de óvulo, quanto o gameta masculino, chamado de espermatozoide. Quando você juntar gameta com gameta, você vai formar um zigoto, que é chamado de 2 N's. E aí, quando ele crescer, esse zigoto crescido dá origem a um indivíduo adulto,
esporófito. Então, tem metagênese ou alternância de gerações. A produção dos gametas não é feita por meiose, é feita por mitose, já que o gametófito ele é N e os gametas também são N. E aí agora você tem o fenômeno da fecundação para que você tenha o encontro dos gametas. E aí na hora em que você faz a fecundação, encontrou os gametas, você forma o zigoto. Sabendo disso daqui, bora fazer essa questão aqui, que parece que é de botânica, mas na verdade é de ciclo de vida. Então, a alternância de gerações nas plantas é caracterizada por, letra A, ocorrência de gametófito e esporófito com alternância entre mitose e meiose. É essa. 2 ciclos de vida separados. Eles não são separados. Inclusive, eles são ciclos de vidas dependentes. Um haploide e o outro diploide com relação entre si. Um ciclo de vida exclusivamente diploide? Não. E é apenas em angiosperma? Não. Esse ciclo de vida é em plantas. Plantas é briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Reprodução apenas assexuada? Não, tem reprodução assexuada e reprodução sexuada. Reprodução apenas sexuada? Não, tem assexuada e sexuada. Então, 7, letra A. Bora para a próxima questão.